Sauda a todos com a santa paz do nosso Criador. E está havendo uma convocação geral aí para um dia de jejum no próximo domingo. E os exemplos bíblicos que a gente tem são vários sobre o jejum. Vou falar aqui do livro de Isaías, capítulo 58, onde os israelenses estavam muito bravos porque eles andavam fazendo jejum e mais jejum. E eles entendiam que o nosso Criador não estava atentando para aquela situação deles ali. Aí eles começaram a murmurar e a reclamar. Poxa vida, a gente faz jejum aí e se enche de saco de cinza e não acontece nada. Aí o verdadeiro Criador falou com Isaías e falou muito claro para eles que não era isso que ele requeria dos homens. Que se maltratassem, deixassem de comer, a abstinência de comida, e se humilhasse ao pó da terra, não era nada disso. Pois o verdadeiro Criador não queria o mal do homem. Não queria o seu mal. Não era isso. Não quero que você sofra não para obter alguma coisa. Ele queria o quê? Ele queria que o homem praticasse o bem, amados. Queria que o homem praticasse o bem ao seu próximo. Deixou muito claro que o que ele queria era que eles libertassem os cativos. Quer dizer, pessoas que eles mantinham ali na rédea. Pessoas que eles conduziam de maneira errônea. Como nos dias de hoje. Essa religião que mantém as pessoas cativas. Os próprios donos de religião mantêm as pessoas na rédea. Tendo que pagar dízimo, oferta, limpar seus templos. Essa, a gente não pode falar algumas palavras, mas essa é o verdadeiro cativeiro ali, o negócio. Então, seus hipócritas, esse jejum aí que vocês estão fazendo, ou proclamando, chamando as pessoas a fazer, convocando as pessoas a participarem, é um jejum errado, amados. A gente tem que ser sincero. Por mais que eu entenda que o país tem que, porque voltar as coisas a funcionar, pois independente, as pessoas têm que pensar no dia de amanhã, mas não podemos destruir a economia do nosso país, pois isso vai gerar uma consequência tão grande que essa coisa aí vai ser fichinha perto do que pode vir. Eu estou tentando escolher as palavras aqui porque o YouTube sacaneia. Você vai tentar ver o vídeo, não consegue. O vídeo não tem visualização, dependendo do assunto que você abordar. Então, o jejum correto seria você praticar o bem. Aquela pessoa que você perdoa ela. No caso dos religiosos aí. Liberta os seus fiéis, fala a verdade para eles, fala que o dízimo era da lei dos judeus, que é a lei mosaica, não só dos judeus, mas a gente aprendeu a falar judeus porque a tribo de Judá se tornou tão importante que acabou que hoje em dia quase todo mundo, quando vai se referir a Israel, se refere aos judeus. Mas era uma lei do povo de Israel, aonde o dízimo era para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e dos levitas. Então era dividido em quatro partes. O órfão, o estrangeiro, viúva e levitas. Não falei na ordem, mas os levitas não tinham terra e por isso que eles se beneficiavam com a parte do dízimo. Aí vocês podem liberar seus fiéis do dízimo. Fala para ele, ó, nós roubamos vocês até hoje, mas a partir de hoje não vamos roubar mais. Vocês não precisam ter uma religião. Vocês precisam entender o que é o verdadeiro caminho. Sejam libertos. Liberta as pessoas do cativeiro religioso ou religiosos. Que aí vocês vão estar fazendo o que o verdadeiro Criador vai querer. Que é isso que ele quer. Vocês libertem as pessoas. Sejam sinceros, falem a verdade. É difícil falar a verdade? É, mas a verdade liberta. Se vocês
mesmo falar para os seus fiéis que vocês são ladrões. Sei que vocês não vão falar isso. Já pensou? Vocês têm essa coragem? Hein? Mas é isso que o verdadeiro Criador requer de vocês. Que vocês libertem os seus cativos. Pois vocês mantêm as pessoas das religiões em verdadeiros cativeiros. Elas estão presas ali. Para libertar, tem que ser com a verdade. A verdade tem que vir de alguém. Se elas não dão ouvido para a gente, de repente ela pode dar ouvido para vocês que as conduz. As conduz ao abismo, ao engano. Pois vocês mantêm essas pessoas de maneira errada nesses lugares. Em repetições. Milhares de cultos que já participaram e vão ter que participar de mais milhares até o final da sua vida. Repetições igual reza, resenha. Isso é errado. O verdadeiro Criador nos quer livres, amados. É isso que ele veio aqui dar a vida por nós. Para que sejamos livres. Não para a libertinagem, mas para a vida eterna. Para seguir o verdadeiro caminho. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse jejum de hipócritas, você não deve participar. Não. Quer fazer um jejum para o seu próprio bem? Faça. Mas tem que ter, dependendo da situação, tem que ter acompanhamento médico. Eu já vi casos de jejum de até 35 dias. Mas essa pessoa tinha acompanhamento médico, porque ela tinha problemas de saúde. Ela entendeu que era uma forma dela se livrar daquelas enfermidades. Realmente funcionou. Essa pessoa é ateu, ela não é crente no nosso Criador, no nosso Salvador. Mas o jejum para ela serviu de libertação para suas enfermidades. Pois era esse o objetivo dele. Porque ao fazer o jejum, ele queimou impurezas do nosso corpo, todas as gorduras dele foram queimadas, até ele ficou muito magro, músculos, conforme a extensão do jejum, organiza o seu organismo, pois o jejum tem uma função importante. Moisés fez jejum, o nosso Salvador fez jejum, quando ele foi ao deserto. Mas foram cobrar ele sobre o jejum também. Ele falou, para que fazer jejum se eu estou aqui com vocês? Vai haver uma época que vocês vão precisar. Se as coisas continuar como estão, vai chegar uma época que a gente de repente pode ter que fazer um jejum natural, amados. Eu vejo muita gente fazendo piadinha aí, falando que quando voltar desse problema aí, vai voltar gordo, vai voltar... cuidado que não, hein? Cuidado que você pode voltar muito esbelto por conta de um jejum forçado. Pois não se sabe aonde se vai chegar com isso aí. Não é querendo assustar não, manos. A gente tem que ser realista. É profecias bíblicas que a gente vai, aqui nesse mundo, vamos ter aflições e que vai haver fome na terra. Manos. Por isso que eu entendo, se o nosso país acordar e de repente voltar as pessoas ao trabalho, podemos sofrer muito menos. Podemos ter um número muito menor do que você sabe o que é. Pessoas vão ir de qualquer maneira por um negócio que veio aí, vão. Mas de outra maneira, por falta de se alimentar, pode ir muito mais pessoas, pois vai faltar no mundo, amados. Vai faltar, pois está sendo arrebentada a logística de todo mundo por conta que eu creio. Eu entendo que isso é algo muito bem planejado, amados, muito bem planejado. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Muitas pessoas que estão com o olho aberto até sabem, mas não tem voz para barrar nada disso. Então, realmente, já fizeram um grande estrago. E quanto antes fosse barrado, melhor para a gente. Então, vamos nos acautelar. Pois podemos acumular umas gordurinhas aqui, porque de repente podemos precisar delas amanhã. Somente, amados, é um assunto pesado
Que o verdadeiro Criador vos abençoe e saiba, amados, tudo que o verdadeiro Criador requer de nós é para o nosso bem. Lê Gênesis lá, tudo que ele fez, ele viu que era bom, aí fez. Aí se agradou. Então, o jejum, se um dia você fizer, saiba que você vai fazer para o seu organismo ficar bem. Não para chantagear Deus para fazer alguma coisa para você. Isso não é correto. Faça porque você sabe que vai queimar as calorias, você vai ficar bem consigo mesmo. Olha, esse jejum é aprovado. Porque você vai queimar às vezes uma gordura que pode entupir a veia do teu coração, tu ter um infarto. O jejum pode te livrar de você ir dessa para melhor. Pois muita gente acaba falecendo por conta de coisas tolas. De não ter feito um jejum. Aí não é Deus castigando a pessoa. É a pessoa que não cuidou direito da sua alimentação. Então, amados, o que o nosso Criador requer de nós, que a gente tenha bom entendimento, façamos o bem, não exploramos ninguém de maneira errada. Principal coisa que os indivíduos deveriam fazer, quer fazer o bem da humanidade? Aquele que trabalha contigo, paga um bom salário para ele. Os políticos, aquela pessoa que trabalha contigo, não pede para ele fazer a rachadinha para tu ficar mais rico. Então vivemos num mundo de hipócritas, onde boa parte desses religiosos aí, podres de rico, creio que a maioria deles não crê nesse tipo de coisa. Eles podem até fazer o jejum para que eles sabem, eles têm algum conhecimento ou bastante conhecimento, sabem que faz bem para o seu organismo. Então, mas é muita hipocrisia, fazendo as pessoas crer que o nosso Criador vai interferir nessa situação. As coisas que tem de acontecer, está escrita, mas a gente tem que se preparar para passar por elas. Quanto mais sabedoria você tiver, menos você vai sofrer, pois tudo já foi avisado. Então, o que devemos fazer é nos preparar, nos organizar para procurar estar num bom lugar. Eu mesmo, há mais de 4 anos, saí de São Paulo, hoje moro numa vila agrícola, que chama Agrovila, e venho aos poucos tentando abrir os olhos de outras pessoas, para que procure o melhor para você, que é se livrar da prisão que é a religião, procurar o verdadeiro caminho, que é o nosso Salvador. Ele disse: só há um caminho, e só há vida nele, e vida com abundância. Quer dizer, você além aqui, ó, prolongar, fazer parte do seu reino. Pois essa religião diz que é o caminho, mas elas são mentirosas, amados. Independente da placa. Os próprios religiosos, eles se deduram. Eles falam que placa de religião não salva ninguém. E não salva mesmo, amados. Pois não foi religião nenhuma que deu a vida por nós. Foi o verdadeiro Criador. E o que ele requer de nós é o nosso bem. Aí se você for ver aqui, nessa Bíblia mesmo que eu tenho, tem uma parte que fala em jejum. Eu acho que eu estava lendo isso hoje, aí em Mateus. Deixa eu ver se eu lembro. Aí que ele expulsou os demônios, e lá fala que para você fazer aquilo você tinha que ter fé. Dependendo da tradução, nessa minha mesma aqui, João Ferreira de Almeida, lá depois eles colocam um acréscimo, amados. Tem fazer jejum, algumas espécies de demônios, jejum e oração. Mas isso é acréscimo, amados. Isso é acréscimo de religioso. Pois as principais Bíblias e a maioria das traduções não tem esse acréscimo. E isso faz confusão. Por isso esse tipo de coisa que está sendo convocado para esse final de semana. Então essa confusão aí que é feita através desse acréscimo nas Escrituras, isso é muito errado. Pois disse o nosso Criador: ai daquele que ficar aumentando, amados. Então, através desses enganos, vai se criando esse tipo de coisa. Por isso nosso Salvador disse: analisai tudo, amados. Analisai tudo, retei o que é bom. Pois é o que é bom que ele quer para nós. Então, somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.